Boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio Mies, eu sou médico formado pela Faculdade de Medicina da USP em 1968. Depois disso, isso acabou o internato em 1968, quando eu me formei médico. Depois eu fiz residência médica, na época foi em cirurgia do aparelho digestivo. Eu só tinha 2 anos de residência de cirurgia. Nessa residência de cirurgia, eu comecei a aprender e a estudar e a operar pacientes portadores de doenças hepáticas. 2 anos depois de eu terminar a residência, eu fiz a minha tese de doutorado, que foi apresentada à Faculdade de Medicina em 1973, e eu fui aprovado com louvor da tese. Essa é uma época importante, porque nessa época, quando chegava um paciente com problema de fígado, a maior parte dos médicos ia para outros lugares porque não queriam atender os pacientes, porque era uma situação que eles conheciam muito pouco. E eu, por razões que eu não consigo até hoje explicar, pelo contrário, eu gostava de atender esses pacientes, eu ia sempre atrás desses pacientes para poder atender. E assim começou. Nós começamos a tratar pacientes com cirrose, pacientes com esquistossomose maçônica, com hipertensão portal, com varizes de esôfago, sangramento e assim por diante. Até que, em 1985, nós começamos o primeiro programa de transplante de fígado da América Latina. Nós realizamos o transplante que hoje, na realidade, 3 ou 4 dias atrás, está completando 36 anos. Foi em 1985, 1º de setembro. E lá, até aqui, hoje, nós fizemos 1.200 transplantes e tem algumas coisas que são muito importantes nessa casuística. 170 desses transplantes foram feitos com doador vivo, ou seja, um parente, uma pessoa muito próxima do doente, doa metade, um pouco mais da metade, 55% do seu fígado para colocar na pessoa. Com o tempo, os dois voltam a ter fígados de tamanho normal, porque o corpo regula o tamanho do fígado. Fomos nós que descrevemos pela primeira vez no mundo esse tipo de procedimento, transplante de fígado com doador vivo, e fizemos 170 até hoje. É um procedimento muito complexo. Nós temos 2 cirurgias ao mesmo tempo, e são 2 cirurgias, tecnicamente, com uma série de diferenças. Eu vou tentar mostrar alguma delas aos senhores ao longo dessa apresentação. E a primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar é tentar mostrar para os senhores o que é o fígado. Para que os senhores tenham uma ideia, aqui nós estamos vendo o fígado de uma pessoa adulta. O fígado é o maior órgão do corpo humano. Ele pesa aproximadamente, em pessoas normais, 2% do peso corpóreo. Quer dizer, quem tem 70 quilos tem um fígado de aproximadamente 1,4 kg. Esse número, parece que significa altamente significativo, em criança é muito maior. 4 a 5% do peso é a porcentagem do fígado em relação ao restante do corpo. O fígado ele tem uma forma que é quase que uma forma triangular, onde do lado direito, esse é o lado direito, ele é maior do que do lado esquerdo que está aqui. Mas ele ocupa desde um lado da parede abdominal até o outro lado da parede abdominal. Só que aqui ele é mais atrofiado. Por que isso? Porque ele recebe um sangue que vem do pâncreas, aqui, que depois nós vamos ver, que o pâncreas produz hormônios que estimulam o crescimento do fígado. Quem controla o tamanho do fígado é os hormônios que o pâncreas libera. Aqui nós estamos vendo a parte de trás do fígado que foi retirado de uma pessoa falecida. Aqui nós temos, então, a via biliar, isso aqui é a vesícula biliar, isso aqui é a veia cava retrohepática, que é uma veia cava que traz sangue das pernas, de toda a parte inferior da cintura, para o coração. Ele recebe, inclusive, as veias que saem do fígado, com esses canaizinhos azuis aqui, são chamadas de veias hepáticas, tá? Aqui nós temos agora a relação do fígado com os demais órgãos da cavidade. Nós temos aqui o esôfago terminal, ele começa na boca e vem até aqui e desemboca no estômago. Esse aqui é o estômago, até aqui. Aqui nós temos o piloro. O piloro é um músculo que fecha a comunicação entre o estômago e o duodeno, isso aqui é o duodeno. E aqui nós temos o outro esfíncter, chamado esfíncter inferior do esôfago, que fecha também a passagem do alimento ou de qualquer coisa em direção ao estômago. Por que se fecha e fecha? Porque esses órgãos, menos o estômago, são órgãos que têm pH alcalino.
pH acima de 7, enquanto que o estômago, para facilitar a digestão, tem um pH extremamente ácido, ao redor de 2. Então isso aqui só abre quando está passando a comida. Assim que a comida passa, ele fecha. E esse aqui só abre quando o alimento no estômago for misturado com o suco gástrico, que vai neutralizar o ácido, aí ele levanta o pH e aí o piloro abre e o alimento passa. Aqui nós temos, ainda para ver, dá para ver aqui atrás, pequenininho, o baço, que é um órgão muito importante e tem muita coisa importante nas doenças hepáticas. Aqui nós temos a vesícula biliar. Aqui nós temos, aqui atrás disso é que fica o pâncreas, né? Isso aqui é o cólon esquerdo, que é o intestino grosso do lado esquerdo, tá? Aqui nós estamos levantando o fígado para a gente ir, abrimos um pedacinho aqui no chamado hilo hepático, isso aqui é o hilo hepático, onde entram os vasos para o fígado, e nós vemos o estômago novamente, esse aqui é aberto, nós temos um canal vermelho, que é a artéria hepática, que vocês estão vendo aqui, tem um canalzinho roxo, que é a veia porta. A veia porta é um sistema próprio do fígado, que traz sangue de todo o tubo digestivo, que é do estômago, do intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus, todo para o fígado. É lá que a gente come, isso é absorvido pelo intestino e através do sistema porta vai até o fígado. O fígado vai trabalhar essas substâncias e o que é bom ele pega para o corpo, o que é ruim ele só elimina através da bile, que é o canalzinho que tem amarelo aqui, que é o duto chamado duto biliar ou duto hepático. E com isso nós temos uma das mais importantes função do fígado. Aqui dá para ver que tem diversas formas, depende muito do biotipo da pessoa. A pessoa alta tem mais o fígado mais longo do lado direito, a mulher tem o fígado mais... aqui se vê muito bem um fígado típico de mulher, onde o lado direito tem uma espécie de uma língula, uma espécie de um puxadinho que caracteriza a mulher. Essa aqui é de uma pessoa baixinha e gordinha e assim vai. Então, as formas mudam conforme o biotipo das pessoas. Aqui nós tiramos o fígado e mostramos o que ficou atrás. É interessante que esse território vermelho que os senhores estão vendo aqui, isso é onde estava grudado o fígado através de um ligamento chamado ligamento hepático, que prende o fígado para não sair de posição. Por isso a gente anda e ele não cai, ele fica lá. É como se fosse um sistema de garras que segura o fígado no lugar deles. Aqui a gente vê o fígado retirado, aqui é onde estão os sistemas de garras, né? Aqui nós temos o espaço que sobrou depois que o fígado saiu. Essa aqui é a veia cava inferior, que traz sangue de toda a metade inferior do corpo para o coração, e recebe inclusive as veias hepáticas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? E aqui é a relação do fígado com o restante do corpo e principalmente com a arcada óssea que nós temos no corpo. Aqui os senhores estão vendo as costelas, tendo aqui atrás a coluna vertebral torácica, aqui é o diafragma e aqui é o fígado. O fígado está protegido pelas costelas. Então é muito difícil de se palpar um fígado normal. Geralmente a gente consegue palpar bem o fígado quando ele é aumentado de tamanho por alguma razão, tem muitas causas que podem produzir isso. Isso aqui é o paciente deitado. Observem que, mais uma vez, o fígado está protegido pelas costelas e não é fácil o seu acesso através desse espaço que existe, mas ele está nessa posição. Quando se faz uma biópsia hepática, o paciente fica exatamente nessa posição, deitado, com o braço direito sobre a cabeça, de forma a manter os espaços intercostais o mais aberto possível. E aqui nós temos agora o conjunto. Agora vocês podem entender completamente o que é o tal do sistema porta. O sistema porta está desenhado em roxo aqui e aqui embaixo também. Então nós temos a veia mesentérica superior, a veia mesentérica inferior, a veia mesentérica inferior começa aqui, a veia esplênica, esses três vasos vão se unir e vão formar a veia porta. Isso aqui é o tronco da veia porta. Então vamos para a direita do fígado e vamos para a esquerda do fígado. Como sempre, o ramo direito é mais grosso, tem maior volume de sangue do que o ramo esquerdo, pelas razões que eu já descrevi. Observe que se nós tivermos uma doença no fígado que atrapalha o fluxo da veia porta, existem muitas comunicações, especialmente com as veias do esôfago, do estômago e do esôfago, e isso pode produzir varizes de esôfago, que pode eventualmente produzir sangramento.
Aqui nós temos um detalhe da veia porta. Nós temos, então, a veia mesentérica superior, a veia esplênica, nesse caso, a veia mesentérica inferior, que nesse caso está desembocando na veia esplênica, essa aqui é a veia esplênica. Às vezes, a mesentérica inferior desemboca aqui, às vezes desemboca aqui na veia mesentérica superior, e às vezes na junção entre a esplênica e a mesentérica superior. No trajeto da veia porta tem um outro ramo que vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o ramo da chamada veia gástrica esquerda, que vai para o estômago, que drena o sangue que veio para o estômago. Aqui nós temos o baço. O baço é um órgão muito importante porque ele filtra todos os elementos figurados do sangue. Quais são os elementos figurados do sangue? Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Vendo isso, quem examinar esse sangue vai poder ver se ele tem excesso de glóbulos vermelhos, se tem falta, se tem glóbulos brancos, se eles são normais, se não são. Isso é produzido tudo através do baço. Existem muitas doenças que promovem essas alterações. Aqui nós temos agora uma representação esquemática daquilo que eu disse aos senhores, que a veia esplênica, a veia mesentérica inferior, mandam sangue para o lado esquerdo do fígado. Isso aqui, o fígado, lado direito é daqui para lá, lado esquerdo daqui para cá. Ele manda para o lado esquerdo, por isso que ele é mais atrofiado, porque ele não recebe o suco pancreático. Isso aqui é o pâncreas, tá vendo? O suco pancreático vai todo para o lobo direito do fígado e mantém o lobo direito crescido, de bom tamanho e de excelente função. Aqui é uma ramificação das veias, da veia porta, que também vale para a artéria, vale para a via biliar. Tudo que significa coisa que entra e coisa que sai do fígado. O fígado tem 8 segmentos, 4 do lado esquerdo e 4 do lado direito. Aqui o senhor tem um aqui atrás, um pequenininho, que é o segmento 1, também é chamado de lobo caudado, porque está bem para trás, na cauda mesmo do fígado, nesse lugar. Depois nós temos o segmento 4, que é exatamente esse pedaço aqui, e aqui é onde tem a veia umbilical. Isso é muito importante, porque a veia umbilical vai até o umbigo. Quando a criança está na barriga da mãe, ela é nutrida através da veia umbilical. Quando a criança nasce, essa veia oblitera, fecha. Todavia, se o paciente tem uma doença no parênquima hepático, o sangue vem pela veia porta e acaba fugindo pela veia umbilical, e dessa veia umbilical ele tira o excesso de sangue, o excesso de pressão no sistema porta em direção ao fígado. Isso piora o fígado, muita função dele, porque nós estamos tirando o melhor do sangue do fígado, e faz varizes que a gente chama de varizes periumbilicais, ao redor do umbigo. Ele vai fazer uma comunicação com as veias da parte superior do corpo, de forma a permitir que o coração e o pulmão oxigenem e batem o sangue para o restante do corpo. Tá? Então nós temos o segmento 1, 2, 3 e 4. Tá? 1 lá atrás, 2 e 3. Esses dois chamam-se segmento lateral esquerdo. É um pedaço do lobo esquerdo, metade mais ou menos, ou até menos. E aqui nós temos o segmento 4 e depois o segmento 1. O lobo direito tem mais 4 segmentos, 5, 6, 7 e 8. São eles que são mais ricamente alimentados pela irrigação sanguínea, mais ricamente oxigenados, tem mais hormônios para o fígado poder trabalhar de uma forma adequada. Aqui é para que os senhores tenham uma ideia de como é que tudo isso funciona. Isso aqui é um lóbulo hepático. Daqui até aqui são mais ou menos 3 milímetros, é uma coisa pequena. Isso aqui é um lóbulo hepático e o fígado tem milhões de lóbulos hepáticos. Então, aqui nós temos, ele tem a forma aproximada de um hexágono, uma figura geométrica com 6 ângulos, 6 lados, aqui está um ângulo, tá? Onde nós temos nesses ângulos um buraco como se fosse o poço de um elevador. E todo poço de elevador tem uma série de tubulações. A mesma coisa acontece aqui. Nós estamos em roxo o ramo da veia porta, em vermelho nós temos o ramo da artéria hepática, e em verde ou verde amarelado nós temos o ramo da veia da via biliar. Então, o sangue vem, o fígado trabalha através das células hepáticas, os hepatócitos, com esses quadradinhos, triângulozinhos que a gente vê ao longo desse desenho. Todos esses vasos vão desembocar na veia centrolobular, que é uma miniatura daquelas veias hepáticas que nós mostramos para vocês, que nós temos 4 à direita e 2 ou 3 à esquerda. É importante entender que aqui, mais próximo
isso aqui chama-se espaço-porta, mais próximo do espaço-porta, as células são maiores do que perto da veia centrilobular. Por quê? Porque aqui nós temos mais oxigênio, aqui nós temos muito menos oxigênio e vai atrofiando. Cada região tem doenças de acordo com as características de cada doença. Por exemplo, aqui na região chamada pericentrilobular, portanto, em volta da veia centrilobular, o mais comum são as doenças alcoólicas. Por quê? O álcool é um indutor do metabolismo, ele aumenta a velocidade do metabolismo. Por isso que o paciente que tem uma infecção não pode usar antibiótico. Se usar antibiótico, o antibiótico devia durar 12 horas, dura 6. E a outra parte do tempo ele fica sem cobertura contra a infecção que ele tem. Então o álcool faz isso, ele aumenta isso, ele atinge isso aqui. E por que isso aqui tem problemas? Porque não tem oxigênio para alimentar. O oxigênio foi gasto anteriormente, quando chega aqui falta oxigênio. E essas células sofrem. E essas células acabam morrendo de tanto esforço que elas fizeram pela exigência do corpo pelo uso do álcool. Tá? E isso aqui acomete uma doença hepática importante, porque ela pode produzir ascite. Ascite é a barriga d'água. É a coisa mais fácil de acontecer nesses pacientes alcoólicos, é exatamente a interrupção dessa circulação de uma forma adequada, dilata tudo e baba ascite através da barriga, do abdômen, né? Bom, então isso aqui classicamente é exemplificado pelo álcool, mas tem outros exemplos, menos importantes, mas que também são significativos. E aqui é a região periportal, que a característica principal delas é onde tem mais sangue mais arterializado, sangue mais vivo, mais ativo. E o que acontece aqui? Aquelas doenças que precisam de muito sangue. Por exemplo, hepatite B, hepatite C, por exemplo, são aquelas que mais estimulam a produção, que agridem as veias periportais. Isso aqui é periportal, é em volta do sistema porta. E tem as outras doenças que são causadas por alterações biliares, que são médio-zonais entre o sistema porta e o sistema centrilobular. Mais ou menos aqui no meio. Isso acontece em pessoas que têm, quando o calibre da via biliar vai diminuindo e tem uma infecção, uma inflamação das vias biliares, aqui nós vamos ter uma agressão no fígado e vai aparecer, então, alterações nessa região. É uma hepatite, classicamente é uma hepatite biliar. Esse aqui é um exemplo que foi pego um pedaço apenas do hexágono do lóbulo hepático, na região periportal. Então aqui nós temos a região periportal, eu observo que tem uma camada branca, que essa camada branca é cicatriz. Então as doenças que acometem essa região, exemplo, hepatite B, hepatite C, entre muitas outras causas, elas produzem uma dilatação da veia porta, porque a veia porta é uma característica interessante, ela é muito calibrosa, ela é grossa, de pressão extremamente baixa. Porque a gente tem uma ideia, a artéria hepática tem a pressão igual à nossa pressão arterial, 12/8, por exemplo. Aqui é a mesma coisa. Mas a pressão na veia porta é 4 a 5 milímetros do mercúrio. Pressão arterial é 120/80, aqui é 4 a 5 milímetros de mercúrio. Então o que acontece? Aqui, a veia porta é como que engavetada nesse sistema e ela se dilata e forma a hipertensão portal. Também é uma causa de sangramento e muito, muito menos de ascite. Principalmente, portanto, as doenças virais, mas tem uma série de outras. Eu gostaria agora de me preparar para encerrar essa apresentação. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é muito importante para nós saber que nós fazemos agora 36 anos de transplante de fígado e tem algumas coisas muito importantes que aconteceram nesse tempo. Para que se tenha uma ideia, o primeiro transplante que nós fizemos em 1985, ele tinha uma bomba de transfusão de sangue com 5 litros de sangue. E se essa bomba não estivesse ligada e com 5 litros de sangue colocado, o transplante não era nem começado, nem o paciente era anestesiado. Uma outra coisa importante é que o primeiro transplante durou 23 horas e meia. E hoje em dia não existe mais aquela bomba com 5 litros de sangue. 50% dos pacientes tomam no máximo uma bolsa de sangue, 50% não recebe nada, aquela não tem mais sentido, e o tempo de cirurgia, que era de 25, 24, até 36 horas foi o máximo que nós tivemos, hoje quando dura muito, dura 4 horas, geralmente 3 horas e meia. Portanto, mudou muito. Isso que eu quero dizer para vocês, o fígado foi um órgão que foi extremamente desenvolvido nos últimos anos.
e desenvolvido de forma que ninguém mais sai correndo, porque muita gente hoje entende de fígado. Muita gente sabe como tratar um tumor, um câncer de fígado, como tratar um paciente com cirrose, hipertensão portal, ascite, coisa desse tipo. Muito obrigado por vocês, principalmente pela atenção que vocês deram a esse problema. Muito obrigado.